Isaías 54, que é o texto de hoje, vai ter um convite de Deus para Israel, dizendo: canta alegremente, estéril, que não deu à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Aqui, né, se você entender, se você lembrar, porque eu oro para que você esteja mesmo aplicado a esse estudo, eu oro para que você esteja mesmo, pelo menos aqui e agora, se dedicando a ouvir, a aprender, a memorizar, e na sua casa, eu espero que você esteja lendo também. Por favor, leia a Bíblia na sua casa. Quando o pregador falava isso e eu estava no seu lugar ouvindo, me dava preguiça na hora. Quando o pregador falava, você tem que ler a Bíblia na sua casa na hora, me dava preguiça. Mas, gente, é a verdade. A gente precisa ler a Bíblia na nossa casa. Hoje eu acordei 4h30 da manhã, em vez de voltar a dormir porque eu tava com sono, eu fiz um café forte, porque eu só sei fazer 2 tipos de café, ou forte ou fraco. E eu fiz o forte, pra ficar acordado. E aí eu fui ler a Bíblia, cara. E o Espírito Santo me... Cara, ele tá ali, mano. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo tá ali, você não tá sozinho. E aí o Espírito Santo tá ali, mano, comigo. E ele quer estar com você também. Lembra, né, a diferença de ter o Espírito Santo e ser cheio? Você tem o Espírito Santo. A partir do momento que você crê na pregação do Evangelho, que Jesus Cristo morreu na cruz por você, ele ressuscitou e você é salvo porque Jesus morreu na cruz no seu lugar, você é salvo. E o Espírito Santo habita em você. Só que ser cheio do Espírito Santo é o que cada um faz na sua vida diária. Então leia a Bíblia, se dedique às Escrituras. Porque se você faz isso, você vai lembrar que Israel, nos últimos capítulos, estava falando o quê? Não, Deus nos abandonou. Não, Deus nos esqueceu. Aí Deus vai lá e falou: por que será? Porque você é uma pecadora, Israel. Porque você se afastou de mim. Por causa das suas transgressões, nós estamos longe um do outro. E então Deus fala: eu não te vendi, eu não te abandonei, eu não te rejeitei. São os seus pecados que causam divisão entre nós. E aí é um tapa na cara do povo. E aí Deus fala: mas agora cante alegremente, né? Exulte por quê? Porque Deus vai fazer uma coisa no fim dos tempos. Presta atenção. Na grande tribulação, presta atenção, na grande tribulação, Deus vai entregar Israel para perseguição. Deus vai entregar Israel para a... Deus vai entregar Israel para um período de dificuldade ali, na grande tribulação. Só que isso vai durar um pouco de tempo. E aí, a finalidade, o fim das coisas é a salvação, o fim das coisas é a restauração. Deus vai mandar ela cantar e se alegrar. E olha só que interessante, vai falar assim, vai chamar Israel de estéril. E vai falar que Israel vai dar mais filhos do que a mulher casada. O que isso significa? Significa judeus messiânicos. Não significa que você vai ter filhos. Não é uma promessa de Deus para você. É uma promessa de Deus para o fim dos tempos para Israel, dizendo: Israel, se a gente for ver hoje, 10% da população de judeus crê em Jesus Cristo. 10% da população de judeus é um dado de 2020, né? 10% lá em 2020 cria em Jesus. Os outros 90% não crê no Messias. Isso é muita coisa. Então Deus chama Israel de estéril. Só que no fim dos tempos, Deus fala: você vai gerar mais filhos do que a mulher casada. Porque no fim dos tempos, o número de judeus messiânicos vai aumentar. O número de judeus que creem no Messias, que creem em Jesus Cristo, vai aumentar. No fim dos tempos vai ter salvação. Então ele vai falar: vocês vão gerar filhos. Vocês vão crer em mim. Vocês vão dar o estéril. 10% da sua população crê em mim, mas agora haverá salvação. Agora vocês darão filhos. E aí Deus vai fazer uma promessa de ampliação no versículo 2. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação, né? Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Se você for em Isaías 24:6, você vai ver que na grande tribulação vai ter cidades totalmente destruídas. Na grande tribulação vai ter cidades que não vai ter mais habitantes por causa da dinâmica do fim dos tempos. Só que a promessa de Deus é que Israel vai ser ampliada de tal forma que ela vai habitar essas cidades que foram destruídas na grande tribulação. Então vamos lá.
A gente tá agora, né? Vai ter o princípio das dores, as coisas vão ficar mais tensas, guerras, rumores de guerras e tudo mais. Aí vai vir o anticristo. O anticristo é aquele líder político pequenininho que ninguém dá nada, que vai sair de uma colisão de 10 reis. Aí ele vai vir, vai começar a falar com arrogância, ele vai quebrar o pacto, a falsa paz que vai ter no Oriente Médio vai cessar. Nesses 3 anos e meio vai vir os juízes de Deus, cidades vão ficar totalmente inabitadas, mas quando Jesus volta e Israel é salvo, Israel habita essas cidades. Se você for na palavra de Deus ver quais são os limites da Terra Prometida, as descrições até onde ela vai, você vai ver que eu falei o dado errado, né? Eu falei que só 10% dos judeus hoje creem em Jesus, mas acho que é menos. 10% é a quantidade de terra que o povo judeu tem hoje. Estou me corrigindo. Depois eu vou pegar os dados de quantos judeus. Em 2020, se a gente pegar de lá para cá, né, desde que Israel voltou para a terra, na verdade, desde que Israel voltou para a terra, Israel está somente com 10% da posse de terra que é promessa bíblica. Então, vamos supor, Deus prometeu os limites e hoje Israel está só habitando em 10% desse território. No fim dos tempos, isso vai ampliar, Deus vai cumprir a promessa e o povo judeu vai conquistar as terras que foram prometidas lá para Abraão. Por isso que ele fala que essas cidades desoladas vão ser de novo habitadas pelos judeus, aqueles que vão ser salvos no fim dos tempos. Versículo 4 vai falar que por causa das promessas de Deus e da salvação no fim dos tempos, Israel não vai ser mais envergonhada e não será mais confundida. Porque se você for ver a história do povo judeu hoje, há uma história de grande dificuldade, perseguição, várias tentativas de dizimar esse povo ao longo da história. E se você for ver que esse povo tem uma promessa de Deus, você vai desconfiar se o Deus deste povo realmente é fiel ou se esse povo realmente é amado por este Deus. Mas no fim dos tempos, quando Deus de fato cumprir tudo o que prometeu e salvar Israel, Deus vai falar: não temas, porque vocês não serão envergonhados. E não te envergonhes, porque você não será confundida. Você vai se esquecer da sua vergonha, da sua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da sua viuvez. Então Deus está falando, sabe daquela época que parecia que você não era casada comigo? Sabe daquela época que parecia que você estava abandonada? Sabe aquela época que te perseguiam e te assolavam? Você não se lembrará mais dessa época, porque eu sou o seu Deus. Então, no fim dos tempos, Deus vai declarar, olha o versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Deus vai olhar para Israel e vai falar, aquele que te criou, não, Deus não é aquele que cria e se afasta. Deus não é aquele que cria e abandona. Deus não é esse Deus distante que deu início à humanidade, tipo, se afastou do homem e deixou o homem viver como quer. Principalmente com o povo de Israel. Deus, ele é o criador do povo de Israel e esse criador é o marido do povo de Israel. E ele vai declarar, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Deus, no fim dos tempos, vai declarar o seu amor por Israel, a sua aliança que ele nunca quebrou, porque Deus não é um marido que abandona a sua noiva, Deus não é um marido que abandona a sua esposa, Deus é um marido fiel. E no fim dos tempos ele vai falar para Israel, eu sou o teu criador, eu sou o teu marido, tudo que eu te prometi eu vou cumprir. Versículo 6, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Versículo 7 ao versículo 9 é o que Paulo também prega em Romanos 9 ao 11. Que Deus só por um momento deixou Israel. Deus não abandonou Israel e Deus não substituiu Israel pela igreja. Você não substituiu Israel no plano de Deus. Cuidado, se você acredita que você substituiu Israel no plano de Deus, significa que alguém pode te substituir também. Cuidado. Se você
está com alguém que já foi casado antes, você pode ser só mais um na história dessa pessoa. Com Deus também. Se Deus substituiu Israel e agora está com a igreja gentia, em algum momento Deus pode substituir a igreja gentia também. Mas essa não é a verdade. Deus é um Deus fiel ao povo judeu e inseriu o gentio nessa família. Nós hoje fazemos parte dessa mesma família. Deus vai salvar o povo judeu no fim dos tempos. E ele vai falar, porque por um momento te deixei, mas com grande misericórdia eu te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor teu Redentor. Então olha só o que Deus fala para Israel. Por um momento a minha ira se acendeu sobre você, mas a minha misericórdia vai durar para sempre. Esse é o nosso Deus. E ele ainda vai lembrar de Noé, ele vai falar, porque isso será para mim como as águas de Noé. O que Deus fez? Quando trouxe o dilúvio, ele prometeu que nunca mais traria destruição da terra por meio do dilúvio. É uma promessa de Deus. Toda vez que você vê chuva, enchente, você pode lembrar, isso pode destruir uma cidade, mas não vai destruir uma humanidade inteira como Deus fez na época de Noé, porque ele prometeu. Aí ele vai falar, jurei que com as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti e nem te repreenderei. Então vai acabar este momento de ira e repreensão da parte de Deus com Israel, até porque Israel, na salvação da segunda vinda, Israel vai ser salva e vai ser inserida no planeta de Deus. Então não vai mais haver afastamento, ira e nem repreensão da parte de Deus para o seu povo. Deus vai ter misericórdia eterna para com o seu povo. Versículo 13, né, do 10 ao 13 vai dizer que Deus ele vai reconstruir com beleza a cidade de Jerusalém. Eu lembrei de uma parada interessante, Salmo 46, é um pouco parecido, mas é uma oração de, tipo assim, ainda que os montes se abalem e tudo mais, tipo, é interessante que é como se fosse Deus afirmando a parte dele. E aquela oração, aquele salmo é como se fosse, tipo, o entendimento que o povo tem em relação a essa promessa. Tá? Tipo, é como, eu não lembro se Davi escreveu ele, mas é como se Davi tivesse essa consciência de que, tipo, as coisas vão ficar feias, então tudo vai piorar. Mas a fidelidade de Deus para o nosso povo continua sendo a mesma. Tipo, ainda que ele filho, a gente não vai ser para destruição total. Essa é a promessa de Deus. E depois disso ele ainda promete que ele vai consertar e ele vai reconstruir a cidade com beleza, com pedras preciosas, pedras de safira, cristalinas, rubis. E então Deus ele promete uma restauração. Ele mesmo irá cuidar da restauração da cidade, do seu povo. E versículo 13 fala, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Então se hoje a gente entende que grande parte do povo judeu não crê no Messias, a promessa do fim dos tempos é que todos os filhos de Israel irão até Jerusalém ouvir Jesus ensinar a sua lei e serão discípulos do Senhor. No fim dos tempos, nós veremos todas as nações se rendendo ao discipulado e à liderança de Jesus. Cara, se hoje você serve Jesus à distância, sem vê-lo, no fim dos tempos, todas as nações irão segui-lo, vê-lo e ir até ele para aprender a sua lei. Isso vai acontecer no milênio. Versículo 17, eu quero que todo mundo preste atenção nisso. Quem nunca ouviu isso aqui? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Né? Tipo aquele versículo que você coloca no YouTube. Isaías 54, 17 vezes. Aí fica lá repetindo 17 vezes esse texto. Cria um escudo sobre a sua vida. E aí você faz uma estampa de camiseta e usa ela. Gente, a gente pode se apropriar desse texto sabendo que o Deus de Israel é o nosso Deus. E como ele faz com Israel, ele faz com a gente. Mas aqui está falando de uma forma literal. Hoje, os mísseis que caem em Israel são espirituais?
Com certeza. Tipo, são dardos inflamados do inimigo que o Domo de Ferro lá tá interceptando. Cara, eu não tô descredibilizando a batalha espiritual, não tô descredibilizando a realidade da batalha espiritual, que é real. Desde o momento que você aceita Jesus, você entrou numa batalha espiritual, no seu trabalho, na sua família, enfim. A partir do momento que você aceitou Jesus, lá na frente da igreja levantou sua mão e alguém orou por você. Bem-vindo à guerra. Mas eu tô falando aqui desse texto porque ele fala de uma coisa literal no fim dos tempos. Hoje, os grupos terroristas estão fazendo bombas literais e jogando bombas literais em Israel. E Deus está falando que toda ferramenta, toda arma, toda bomba, todo plano de guerra e de batalha contra o meu povo não vai prosperar. É isso que Deus está falando. Porque na grande tribulação, meu amigo, você vai ter que ter uma palavra concreta para falar para um judeu. Aí o judeu vai estar na tua casa, você vai pregar o evangelho para ele, você vai falar: olha, fica em paz, porque teu chefe está te perseguindo. Não, cara, estão destruindo a minha nação. Não, estão me matando por causa do Deus que eu sirvo. Não, mas fique em paz, toda ferramenta do seu patrão preparada contra ti. Não. Sabe o que você vai falar? Olha só o que o texto de Isaías 54:17. No fim, está perto o dia que o Senhor não vai permitir que os planos dos seus inimigos de batalha, de guerra, prosperem contra ti, porque Ele é o teu Deus, o teu Criador, o teu marido, Ele vai te proteger. Porque no fim dos tempos vai haver um grande ataque, uma grande perseguição contra Israel e a igreja, e a gente vai precisar de um texto que nos garanta que toda a língua, toda a ferramenta que vier para juízo do povo de Deus, para condenar o povo de Deus, não vai prosperar. Amém? Você acredita nisso? Não tem problema se você acredita que seu patrão também não vai. Isso você é livre para acreditar no poder de Deus na sua vida, mas eu estou te ensinando o texto bíblico como ele é. O capítulo 55 é um convite de Deus para a salvação. E aí ele vai convidar a gente a comprar coisas também. Ele vai convidar o povo de Israel a comprar e a igreja a comprar. Eu vou passar a lista de compras. Anota aí. Azeite, Mateus 25:9. Ouro, Apocalipse 3:18. Vinho e leite, Isaías 55:1. Aí a listinha de compras do crente. Compra azeite, compra ouro, compra vinho e compra leite. Tudo isso sem dinheiro, de graça. Mas a palavra ainda compra sem. Por que Deus não falou, vem e pega a doação? Ele podia falar, vem pegar a doação de leite, de vinho, mas ele falou, vem e compra de graça. Por que Deus falou, vem e compra de graça? Porque mesmo que o evangelho seja gratuito, mesmo que a salvação seja gratuita, necessita de uma ação nossa. Então Deus vai falar, vem e compra de graça. Então Deus morreu na cruz por você. A salvação ela é gratuita, mas você precisa se chegar até Deus. Você precisa se dedicar até Deus. Ele vai falar depois, mais tarde, sobre buscar enquanto se dá tempo. Buscar a Deus enquanto se pode achar, e eu vou explicar isso melhor, mas agora o conselho é compra de graça. Então, a graça de Deus, o amor de Deus, a intimidade de Deus, não é a cesta básica que chega na porta da sua casa sem você fazer nada. A graça de Deus é algo gratuito que te alcança, mas que Deus coloca diante de você uma responsabilidade de busca, de entrega, de sujeição a esse dom gratuito. Então o conselho é, vai e compra de graça a intimidade com Deus. Porque a intimidade, ela está acessível, ela é gratuita, mas se você não for para o seu quarto orar, abrir sua Bíblia, meu amigo, você vai sofrer. Você vai sofrer. As grandes lutas da igreja atuais são por falta de conhecimento. A igreja sofre hoje porque não tem intimidade, não tem maturidade, não tem vida com Deus. Porque mesmo de graça não vai comprar. Essa é a grande questão. Tá de graça, mas não vai comprar ouro, leite, vinho, nem azeite. E todos esses itens aí se remetem à intimidade. Deus está falando, está disponível, vem comprar. Eu quero ter intimidade com você.
Eu morri na cruz, eu deixei disponível. Então o convite é: venham. E aí Deus, ele pergunta no versículo 2, por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Gente, vou fazer essa pergunta para você. Por que você gasta seu tempo, sua energia, sua saúde, sua força, sua vitalidade, sua sabedoria naquilo que não é proveitoso para a tua vida? Ó, hoje, lá em casa foi o dia de fazer faxina. Ontem não deu, o Noah ficou doente, eu levei ele no médico, foi uma correria do caramba. Aí hoje ficou pra hoje. Aí eu acordei mais cedo, fui ler a Bíblia. Só que eu acordei mais cedo e falei, eu vou correr. Eu acordei mais cedo e falei assim, vou colocar meu tênis novo da Olímpicos, que o pessoal não gosta que eu use ele, e eu vou correr. Vou queimar umas gorduras. Vou queimar umas calorias. Vou fazer um café e vou correr. Aí eu volto, se der tempo, se ninguém tiver acordado, eu leio a Bíblia. Aí, na hora que eu pensei isso, falei, nossa, que pensamento tolo. É óbvio que eu sei o que eu vou fazer. Eu abri a Bíblia, deixei o Olímpicos lá. Ai, Matheus, mas você vai negligenciar a sua saúde? Não, não vou. Eu não vou negligenciar a minha saúde. Só que se eu tenho só uma oportunidade, eu vou cuidar do meu homem interior, não do meu exterior. Gente, é só um exemplo, né? Vai pra academia, vai correr, vai ver série, vai ver filme, vai tomar sorvete, vai fazer essas coisas. Mas se você não tem sabedoria ainda, a pergunta é essa. Por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? Por que você não gasta dinheiro? Por que você gasta dinheiro naquilo que não é o pão da vida? Por que você gasta dinheiro naquilo que não gera intimidade com Deus? Por que você gasta dinheiro naquilo que não te satisfaz? Aí chega você todo quebrado diante do líder, diante do pastor. Olha, eu tô com princípio de depressão, né? Depressão não é falta de Deus. Quero me retratar aqui. Depressão não é falta de Deus, depressão é uma doença séria. Só tô querendo dizer o seguinte, estou desanimado, estou triste, estou sem esperança, estou infeliz, estou insatisfeito. Gente, quando você vai analisar se a nossa vida tivesse a mesma função lá do iPhone, que mostra quantas horas você gastou no celular, se a nossa vida tivesse a mesma função do Instagram, que mostra quantas horas você gastou naquele aplicativo, já pensou se viesse um painel aqui ó, do lado, um holograma? Quanto tempo a Thalícia se dedicou a Deus ou às outras coisas durante a semana? Aí, né, só um exemplo, Thalícia não é um exemplo real, aí tá as respostas de todas as nossas mazelas. Aí Deus pergunta, cara, eu te chamei para comprar de graça vinho, leite, ouro, azeite, mas você tá indo gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não te traz satisfação, naquilo que não te traz intimidade comigo. E aí ele fala, ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite em gordura. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você seja alguém que se deleita nas gorduras da revelação da palavra de Deus. Quando ele fala, ouve-me atentamente, ele está falando assim, abre a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, come a sua Bíblia. Apocalipse 10, 9, ele vai falar para João, vem e come o rolo. Eu acho que é Ezequiel, o profeta, posso estar enganado, mas Deus também fala, abre a boca e come o rolo. Cara, o convite de Deus é, para de gastar dinheiro naquilo que não te alimenta, vem ouvir atentamente a minha voz mediante a pregação da palavra e o estudo da palavra. Você já está vindo aqui, ouvir a pregação, você podia estar na sua casa, você podia falar, tô cansado hoje tá frio, tô doente. Hoje tem pessoa doente aqui, medicada, hoje tem pessoa aqui que está com sono porque o remédio está ali fazendo efeito nela, mas ela está aqui para ouvir a palavra de Deus. Não estou descredibilizando quem está em casa por doença. Não estou mesmo. Mas a gente sabe que doença é uma questão que a gente tem que se cuidar, mas tem pessoas que vêm por muito menos, não vêm por muito menos. Eu já fui tentado a não vir. Muitas coisas aparecem
coisas que não são pão, coisas que não nos trazem satisfação, para nos tirar do lugar de ouvir atentamente a voz de Deus. É um convite, e você ouve se quiser, mas Deus está falando, eu deixei de graça, vem me ouvir atentamente, vem ouvir a pregação da minha palavra, vem estudar a minha palavra. Se você não lê a Bíblia na sua casa, você vai ser alguém perdido na grande tribulação. Talvez você seja alguém agraciado por fazer parte de uma comunidade do fim dos tempos, que vai estar ali pegando na tua mão, te ajudando até que o movimento venha e você seja capacitado e você acorde, você seja despertado. Mas, meu Deus, Deus disponibilizou a oportunidade de você ouvir a voz dele atentamente. Você quer? Porque é o convite de Deus. Ouve-me atentamente e come o que é bom. Você quer começar a comer o que é bom? Então vamos mudar nossa dieta hoje. Amém? Você quer mudar sua dieta hoje? Vamos mudar nossa dieta hoje. Vamos mudar o alimento que a gente coloca na nossa mesa. Vamos tirar o entretenimento. Tem um dia, eu sou ruim de tradição judaica, eu sou ruim. Mas tem um jejum que eles fazem, que eles tiram até o entretenimento. Sabe o jejum do noivo que a gente faz quinta-feira? E tem gente que não faz. Não foi o Espírito que me revelou, não. Foi os frutos. A gente conhece a árvore pelo fruto. Não é o Espírito que revelou. Tem gente que não faz jejum de quinta-feira. E tá tudo bem. Pra mim, né? Pra você, não. No jejum de quinta-feira, a gente pode tirar entretenimento. A gente pode pegar o nosso dia a dia e falar quanto tempo eu tô gastando pra maratonar essa série? Tira. Quanto tempo eu tô gastando no celular? Tira. Quanto tempo eu tô gastando nessa rede social? Tira. Quanto tempo eu tô gastando comendo chocolate? Porque se você não sabe, o chocolate são picos de alegria. E você vira alguém viciado em alegria rápida. Vai arrumar a cama quando você acorda. Vai lavar a louça. Aí eu vejo mães que fazem isso direto, né? Estão treinadas nisso. Gente, vai fazer pequenas tarefas. Para de comer tanto chocolate para sua vida parar de ser esse mar de rosas murcha. Porque o chocolate te leva lá pro alto. Tô feliz. Aí você sente que resolveu tudo. Sua cama tá bagunçada, mas você comeu chocolate, parece que todos os seus problemas estão resolvidos. Se arrepende, sabe? Comer chocolate não é pecado, mas às vezes você tá se entregando a uma vida de prazeres falsos e não consegue parar para jejuar, não consegue parar para orar, não consegue parar para ir na casa do seu irmão e confessar um pecado que você tá escondendo. Por quê? Porque você tá comendo o que não é pão. Aí Deus fala no versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve! Olha só. Aí você pode estar falando assim, que zoado que o Matheus tá falando, ele tá indo por essa vertente aí, radical, pá. Mano, mas olha só o que Deus fala, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. E Deus vai colocar Davi como um exemplo. E quem foi Davi, cara? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Você tá aí achando ruim que eu tô pedindo pra você parar de comer tanto chocolate e ver tanta série. E Davi, sendo rei, disse, tenho todas as riquezas, eu tenho todos os direitos, eu tenho todos os benefícios como rei. Mas uma coisa eu desejei e essa coisa eu buscarei e dedicarei a minha vida a ter a presença de Deus. Davi, sendo rei, se vestiu como um sacerdote e dançou na presença de Deus, porque o que era mais importante para ele não era as riquezas de um rei, mas era a presença de Deus. Você nem rei é, você é um plebeu que às vezes não consegue, a gente não consegue às vezes nem pagar uma conta direito, não tem nem riqueza, nem luxúria, mas não consegue se render à presença de Deus. Porque o amor ao dinheiro não é pro rico. Pode ser. Muito provavelmente ele esteja amando o dinheiro sim, porque ele tem muito. E talvez ele chegou lá amando muito dinheiro, se entregando muito ao dinheiro, mas não é uma via de regra. O rico não está condenado ao inferno só porque ele é rico. Tem pobre que ama o dinheiro. Tem pobre que não tem dinheiro, mas ama o dinheiro, corre atrás do dinheiro, e corre atrás dessas coisas e é pobre, vai morrer devendo no Serasa, mas está lá amando o dinheiro, querendo ser rico, querendo dar certo no jogo do tigrinho, querendo dar certo no afiliado, querendo dar certo de qualquer jeito. E o Deus dele é Mamon. Mas Davi, tendo tudo,
falou, eu não quero. Eu quero a presença de Deus. É o convite de Deus para o fim dos tempos. E aí, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Gente, tem lugar para o ímpio na igreja? Tem. Tem lugar para o ímpio arrependido. Tem lugar para o pecador na igreja? Tem, porque nós somos pecadores. Mas somos pecadores arrependidos. O convite de Deus é, me busquem enquanto você pode me achar. O que isso significa? Significa que um dia a gente não vai poder achar Deus? Sim, significa. Ah, então significa que na grande tribulação o Espírito Santo vai ser tirado? Não. Nada a ver. Significa que você só consegue buscar Deus enquanto Ele se revela. Você só consegue buscar Deus enquanto Ele quer que você o encontre. Então, o convite de Deus é, me busca enquanto eu me revelo a você. Você está ouvindo a pregação do Evangelho todo domingo. Você está participando dos GCs durante a semana. Você está sendo discipulado na palavra de Deus. A proposta é, busca Deus enquanto você está podendo achar. Porque quando Deus parar de se revelar, não será possível o homem por si só encontrar Deus. E o convite é, invoquem enquanto eu estou perto. Significa, cara, ora porque eu estou te ouvindo. Ora porque eu estou com meus ouvidos abertos. Ora porque meus braços não estão curtos. Ora porque eu estou aqui para te ouvir. E aí Deus vai falar o motivo. Ah, mas Deus, por que eu vou fazer tudo isso? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Sabe, a gente pensa muito pequeno. Eu vou fazer família, vou ficar rico, vou estourar no jogo do tigrinho e minha vida é isso. Ou, tipo, vou virar chefe da minha empresa. Ou, tipo... E a verdade é que os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso. A verdade do Evangelho é, negue tudo por mim. Olha a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é, aquele que carrega a sua cruz será salvo, aquele que perder a sua vida agora vai ganhar. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E quando a gente ouve isso, a gente já imagina o quê? Por causa da cultura, né, mundana que entrou na igreja e perverteu o Evangelho em alguns lugares. Tipo, os planos de Deus são maiores do que os seus, então você está querendo ser chefe de lá, mas Deus vai te dar uma empresa. Não, não é isso que Deus está falando. Deus está falando que o nosso plano ele é muito curto. A gente planeja alguns anos à frente. Deus planeja uma eternidade à frente. Você planeja alguns meses à frente. O que eu vou fazer depois que eu vou terminar a faculdade? E Deus planeja a sua eternidade ao lado dele. Então, às vezes, uma dor agora para você é o fim do mundo, mas uma dor agora para Deus não é nada comparado ao que ele está querendo gerar em você e o que fazer em você no fim dos tempos. E aí ele declara, e isso daqui traz, acho que, conforto para todo mundo que prega, ensina as Escrituras. Ele diz que assim como a chuva desce, rega a terra e nasce os frutos, a palavra dele não volta vazia. Então, quando a palavra de Deus ela é lida, ela entra no coração, ela atinge o propósito. Deus ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Deus ele vem e nos leva a mais maturidade mediante a palavra. Ninguém chegou até aqui sem palavra. Ninguém chegou até aqui por emocionalismo. Ninguém chegou até aqui porque... Não, a gente chegou até aqui porque teve palavra e a palavra de Deus alcançou seu objetivo no nosso coração. E eu oro para que Deus alcance no seu coração, que Deus, o objetivo dele, que Deus gere no seu coração frutos, que você possa gerar frutos de arrependimento, frutos de amor, frutos de intimidade com Jesus mediante a fé na palavra de Deus. Amém. Amém. Amigos, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma pausa para você tomar